Boa tarde. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, gostava de dar as boas-vindas à 11ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso. Passaremos agora às intervenções. Irá agora usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar. Ora, muito boa tarde a todos. Permita que comece por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pedro Cunha, e na sua pessoa cumprimento os restantes membros da Assembleia Municipal aqui presentes. Sr. Diretor Regional da Cultura do Norte, Dr. António Ponte, Sra. Vice-Presidente e Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Amarante, Sr. Presidente da Junta de Freguesia da cidade, Dr. Joaquim Pinheiro, e permita-me que na sua pessoa cumprimento todos os Presidentes de Junta aqui presentes, Sr. Diretor do nosso Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, Professor António Cardoso, a quem cumprimento de forma especial e, uma vez mais, saúdo e agradeço todo o extraordinário trabalho que tem feito pelo Museu e por Amarante. Cumprimento cada um dos membros do júri da edição 2017 do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, o Sr. António Cardoso, professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, Laura Castro, diretora da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa de Porto, Lúcia Almeida Matos, professora da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto, João Pinharanda, conselheiro cultural da Embaixada Portuguesa em Paris, Sérgio Má, professor da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Cumprimento também e agradeço também o facto de estar em Amarante, Maria da Graça Carmoni Costa, presidente da Fundação Carmoni Costa. A todos quero agradecer também a forma calorosa e a participação empenhada nesta tarefa, que não foi fácil, acredito que não é nada fácil, atendendo à excelência que nós temos no nosso país, de selecionar os vencedores. Cumprimento ainda representantes das entidades aqui presentes, a comunicação social, muito obrigado. Uma saudação muito especial também aos familiares do grande Amadeu Sousa Cardoso e dizer-vos que é sempre uma honra recebê-los, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros amigos. É mais uma vez com muito orgulho que, em nome da Câmara Municipal de Amarante, presido a uma nova edição, a 11ª, da Bienal do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, prémio que conta, como é do conhecimento de todos, com a atribuição de 3 galardões e com a abertura da exposição das obras a concurso, que estará patente até março do próximo ano. Nunca é demais lembrar que este prémio foi relançado pelo município de Amarante em 97, no âmbito das comemorações do 50º da fundação do Museu Amadeu Sousa Cardoso, depois de ter estado inativo pelo período de 10 anos. E é, entre outras iniciativas, uma forma de comemorarmos a curta, mas grandiosa vida de um dos maiores artistas nacionais de sempre, o amarantino, o nosso Amadeu de Sousa Cardoso, ele que é o patrono do nosso museu e a razão primeira da sua existência. Amadeu tem sido aclamado, finalmente, nos maiores palcos e tem-lhe sido feito o justo tributo que a história tardou em fazer. Hoje é o dia em que também aproveito para trazer à memória de todas e de todos o enorme sucesso que a grande exposição de Amadeu de Sousa Cardoso teve no Grand Palais, assim como depois as recriações das exposições no Porto e em Lisboa. Foram momentos de grande projeção mundial de Amadeu, de Amarante e do nosso país, completados com o descerramento da placa evocativa do nosso pintor numa das ruas mais icónicas das artes parisienses e onde ele próprio consolidou a sua carreira. Nunca é demais lembrar, também, que a nossa bela terra de Amarante é rica em personalidades distintas, são muitas, são muito diversas e são riquíssimas, e cujo nome, em muitos casos, é com um naturalíssimo destaque para o enorme Amadeu, ultrapassam as fronteiras do país e cuja grandiosidade nos promove de forma inigualável um pouco por todo o mundo. Amarante é, realmente, uma terra singular neste aspecto, com um património
imaterial que lhe permite, por exemplo, ter 2 prémios de prestígio, um nas artes plásticas e outro na literatura. Devemos sentir um profundo orgulho na nossa história e nas nossas gentes, porque quando começamos a analisar as personalidades da nossa terra, percebemos que os dedos das 2 mãos não chegam para as contar e que quando começamos a aprofundar os seus percursos, reparamos que a sua dimensão é extraordinária e é então também nesse momento que percebemos o tamanho da nossa tarefa e grandeza da nossa responsabilidade. Cabe a cada um de nós a tarefa e a responsabilidade de honrar os nomes da nossa história, através, por exemplo, da criação de momentos como este, cerimónias que dão caráter e dignidade não só aos que são lembrados, mas também àqueles que são galardoados. Aproveito, se me permitem o à parte, para dar nota pública de que está em curso a fase final do projeto para a ampliação do museu, com o início dos trabalhos preparatórios para esta obra que tanto ambicionamos e que acredito a médio prazo vai efetivamente poder ser uma realidade. E claro está, referi também que, como todos sabemos, em 2018 se assinalará um século sobre a data do falecimento do pintor. E o município de Amarante, a terra de Amadeu, está já a preparar um programa evocativo em torno de uma programação transversal que, envolvendo entidades nacionais, públicas e privadas, resultará certamente em mais um momento relevante para a projeção e valorização do nome e da obra de Amadeu de Sousa Cardoso. Mas, caras e caros amigos, hoje é, portanto, um dia muito importante porque temos prémios para atribuir e dignos merecedores desses mesmos prémios que nesta que é a 11ª edição da Bienal. É uma honra para o município de Amarante distinguir artistas de tão elevada categoria e, como aqui já foi referido, com o prémio de Amadeu de Sousa Cardoso, o prémio de aquisição do Grupo de Amigos da Biblioteca Museu e o grande prémio Amadeu de Sousa Cardoso. Quero, portanto, em nome da Câmara Municipal de Amarante, dar os parabéns a Sebastião Rezende, vencedora por escolha unânime do júri da 11ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, com a obra A Memória da Luz Não Ilumina, e a Maria José Oliveira, pela obra O Corpo Costelas, O Corpo Contentor, e pelo prémio Aquisição de Grupos de Amadeu, do Grupo de Amigos da Biblioteca Museu. Finalmente, e como não podia deixar de ser, gostaria de aqui prestar a nossa homenagem a Jorge Pinheiro, o artista consagrado extra concurso do Grande Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, pela obra, pelo percurso e pela distinção agora atribuída, mas não me resta que agradecer-lhe, em meu nome pessoal e em nome do município de Amarante, o trabalho e o afeto que depositou no nosso museu. Tenho muito gosto em informar ainda que Jorge Pinheiro terá em exposição as suas obras no nosso museu, com catálogo próprio, sendo premiado com a aquisição de uma ou mais obras que irão, obviamente, enriquecer o espólio do nosso museu. Minhas senhoras e meus senhores, a vida de Amadeu de Sousa Cardoso foi curta, mas os meus votos neste dia são de que ela perdure eternamente através das suas obras, através do museu, que é o patrono, e através da nossa memória coletiva. Já o disse aqui nesta mesma cerimónia e volto a repetir, não é apenas o tempo cronológico que faz a vida, mas é também a capacidade que temos de a recordar, vencendo desta forma o desaparecimento através da memória enquanto comunidade. É também disso
que se faz cultura. Muitos parabéns aos premiados e muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Vai usar a palavra o professor António Cardoso, diretor do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, membros da Assembleia, digníssima Embaixada de Lisboa, constituída por um conjunto de amigos e representantes de algumas instituições. Estou-me a lembrar da Fundação Carmona e Costa, estou-me a lembrar da Fundação Gulbenkian, da Sociedade Nacional de Belas Artes, da própria Escola de Belas Artes de Lisboa e artistas e público, e finalmente, e com não menos amizade, a representação, através da doutora Susana Cotter, da Fundação de Serralves. Bem-aja, muito obrigado, em especial, por estar presente nesta cerimónia. Com muito gosto, me associo a este ato de consagração de um artista, Amadeu de Sousa Cardoso, patrono do museu. A 10ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso retoma as ideias básicas de outras edições, premiando um artista a sua obra e a sua vida, neste caso, Jorge Pinheiro, valorizando obras de artistas portugueses e mesmo estrangeiros, se tivessem aparecido, que em si corporizam na diversidade das propostas as marcas profundas que a obra de Amadeu revela como exemplo. Que este evento e a exposição na amplitude cronológica dela, projetando-se já em 2018, seja, por assim dizer, a ponte natural para comemorarmos o centenário de Amadeu no próximo ano, 1918, sabendo, todavia, que, nomeadamente, a Faculdade de Letras do Porto está empenhada em várias realizações e muito disposta a estabelecer parcerias, nomeadamente com a Câmara de Amarante, que já foi dando, pela voz do seu Presidente, digamos, um alerta exatamente para este mesmo cinquentenário, e mesmo com outras instituições que afins nos propósitos, nos desejos e nas vontades em relação a este facto. Bem-haja todos que aqui estão presentes, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença, passa a redundância, e que tenham um dia bem passado em Amarante, porque também pode ser um pretexto, Amadeu e a cultura podem ser um pretexto exatamente para nos vermos e revermos, quem dera, com muita assiduidade. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente do júri da 11ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, professor João Pinheiranda. Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, Sr. Presidente do Grupo de Amigos do Museu Amadeu de Sousa Cardoso, Sr. Diretor do Museu Amadeu de Sousa Cardoso, visitantes dos quais eu queria destacar, presentes, dos quais eu queria destacar a Sra. Dona Maria da Graça, Presidente da Fundação Carmona Costa, e a Diretora do Museu de Serralves, Susana Cotter. Depois direi porque é que a presença delas é muito significativa aqui hoje, mas agora no meio hoje só.
espero não me ter esquecido de ninguém, peço desculpa se alguém ficou fora. Enfim, os meus colegas de júri, evidentemente, e principalmente as duas professoras Laura e Lúcia, para seguir a ordem cronológica, Lúcia Matos e Laura, que me acompanharam neste trabalho, que trabalharam mais do que eu e a quem se deve a exposição do artista consagrado, mas que não quiseram vir falar e me deixaram a mim essa difícil tarefa. Já sabem quem é o artista consagrado, mas também voltarei a ele. Evidentemente, também saúdo, e já que estou a falar do artista consagrado e do prémio que lhe é atribuído, o Grande Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, os familiares do patrono do museu que estejam presentes e que são, digamos, repositório dessa memória, repositório vivo e transmitido dessa memória de excelência que foi este artista. Finalmente, porque os últimos são os primeiros, os artistas que receberam os prémios, que todos nós conhecemos bem, que têm muitas qualidades, senão não tinham sido premiados, como vocês imaginam, mas que principalmente têm uma qualidade extraordinária, que é não precisarem de estar na primeira fila da comunicação e das consagrações fáceis da comunicação social para serem uns artistas muito importantes e muito significativos. A Maria José Oliveira, que tem um trabalho extraordinário e pouco conhecido, felizmente, recentemente dado a ver, e com um catálogo também muito bom na Sociedade de Belas Artes em Lisboa, com curadoria de um amigo aqui presente, Manuel Costa Cabral, e que recebeu o prémio do grupo de amigos da Biblioteca Museu Amadeu de Sousa Cardoso. O Sebastião Rezende, que é um artista da minha geração, um bocadinho mais velho, dos anos 80, mas que também tem um percurso às vezes escondido, sem nunca deixar de trabalhar, e que agora, visto que a fotografia pode-se falar em revelação com vários sentidos, e que agora revela um trabalho extraordinariamente interessante e importante, exatamente verão na exposição, com fotografia, sendo que tem peças no museu já incorporadas de escultura desse período inicial do seu trabalho. E, finalmente, dentro do finalmente, mas outra vez, como primeiro, o meu querido amigo Jorge Pinheiro, que eu conheço pelo menos há 21 anos, que é a idade da minha filha mais nova, e com o qual trabalhei intensamente a fazer uma exposição retrospectiva, também, penso eu, na altura, tirando de um certo esquecimento, pelo menos da parte do seu trabalho de abstração geométrica, e que agora tem dois momentos, ou três com este, de visibilidade muitíssimo interessantes. E esses momentos são, exatamente, agora volto ao princípio dos meus agradecimentos, uma exposição na Fundação de Serralves, feita em simultaneidade com uma exposição na Fundação Carmona Costa, portanto, entre o Porto, Lisboa e Amarante, faz-se um triângulo de três presenças muitíssimo significativas deste artista que, como sabem, pertenceu a um grupo que quase não existiu, mas foi muito importante, existiu pela amizade e pelo coração, que foram os 420, e que é um personagem importantíssimo na história da arte. Primeiro, não sei se é primeiro, ele dirá que não. Primeiro como artista e depois, ou primeiro, como professor.
Aliás, eu suponho que é nessa qualidade de professor que o Pedro Cabrita Reis se aproximou dele, que foi aluno dele ou não foi, não se sabe bem. A história é muito curto, mas já há um mito acerca disso, não é? O Pedro Cabrita diz que foi, o Jorge diz que não foi, mas passou lá na escola, passou lá pelas aulas e provavelmente almoçaram muitas vezes juntos logo naquela altura. Não sei se nas cantinas, que é uma coisa que agora é um pouco complicado de falar, na cantina da escola, mas é nessa qualidade de mestre extraordinário. A mim também me ensinou muitas coisas, como explicação particular, porque eu não andei na Escola de Belas Artes, mas já há 20 e tal anos ele deu-me umas explicações sobre geometria e geometria descritiva e geometria no espaço e tal. É assim que ele se aproximou dele e ele marcou imensas gerações na Escola do Porto e na Escola de Lisboa, onde deu aulas, e depois ainda em Évora, já nos anos 2000, no final dos anos 90, nos anos 2000. E é essa extraordinária presença triplicada, aqui temos uma trindade, uma outra trindade, são as 3 exposições, e que eu acho, agora falando um bocadinho para a parte da comunicação e da comunicação social, se quiserem, eu acho que é uma espécie de eco que deveria ser repetido, porque não é costume haver tantas exposições de um artista simultaneamente, que em vez de o enfraquecerem o reforçam, e penso que para Amarante e para a imagem de Amarante é muito importante que tenha aqui uma exposição que tem um passo seguinte em Serralves e tem um passo seguinte em Lisboa, ou o contrário, poder ser remetida de Lisboa e do Porto para Amarante, essa presença. Não tenho mais nada a dizer, a não ser desejar que os votos que o Sr. Presidente, a notícia que o Sr. Presidente nos deu da remodelação e da abertura de um processo de desenvolvimento do espaço e da museologia do museu atual e a sua expansão e o seu reforço possam ter um desenvolvimento rápido e muito produtivo. Eu acho que só assim o museu reforçará a sua integração numa rede nacional de exposições e de projetos de exposição, e porquê é que estamos a dizer nacional e não dizemos internacional? Evidentemente que eu deveria estar a dizer internacional. Portanto, e só assim a memória do artista será verdadeiramente cumprida, na medida em que ele é, muito precocemente e de uma maneira muito intensa, e que só a partir dos anos 80 ou 90 poderá vir a encontrar um eco, enfim, 60, 70, mas depois 90, 2000, que é a internacionalização da arte portuguesa e a consciência de que é necessário fazer essa internacionalização. Está aqui o Diretor Regional da Cultura do Norte, que certamente estará atento também a esse ponto fulcral para o próprio projeto da cultura nacional, que é esta ideia que eu faço votos, agora sim, que possa rapidamente desenvolver-se. Então, muitos parabéns aos artistas premiados, muito obrigado pela vossa presença. Eu acho que agora temos que todos ir ver a exposição e ver se aquilo que aquilo que eu disse é verdade. Está certo. Muito obrigado.